Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então, se quem beija a palavra de Deus está beijando o próprio Deus, eu mais uma vez vou dar um beijo na palavra, beijando o próprio Deus em seu nome. Olha só. Que maravilha. Pode se acomodar aí na sua casa, por favor, sem perder esta ambiência, sem perder esse clima gostoso de oração. Acabamos de ouvir a palavra de Deus agora. Vamos pedir que o Espírito Santo abra a nossa inteligência para melhor compreendermos o real significado dessas palavras e principalmente o verdadeiro significado da festa solene que hoje estamos celebrando, a Santíssima Trindade, né? Então, primeira coisa, né, conforme nós ouvimos o comentário inicial, não se trata aqui, minha gente, de tentar entender o grande mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas, meu Deus do céu. A nossa inteligência é muito pequena para tentar entender isso. Uma vez, Santo Agostinho, uma das maiores inteligências da história da humanidade, Santo Agostinho, ele também tentou entender esse processo todo. E ele estava caminhando, meditando, né, na praia, e encontrou lá um menino, diz que era um anjo que estava ali, um menino, que ele ia lá no mar, ele estava caminhando pela praia, lá no mar, e pegava assim um copinho, desse, imagino que seja aquele copinho de cafezinho que a gente tem. Então ele pegava um pouquinho da água do mar e fez um buraquinho lá na praia para tentar colocar a água do mar. Então ele ia lá, pegava um pouquinho daquela água e colocava no buraquinho. Ia lá de novo. Aí o Santo Agostinho viu aquele menino lá fazendo isso. O que você está fazendo, menino? Eu vou tentar colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Daí o Santo Agostinho falou assim, isso é impossível. Aí esse menino respondeu, era um anjo. Assim como é impossível colocar toda a água do mar nesse buraquinho, é também impossível tentar entender o mistério da Santíssima Trindade. E assim, Santo Agostinho entendeu que é um mistério. O que nós sabemos, preste atenção, o que nós sabemos da Santíssima Trindade foi nos revelado. O que a gente sabe, porque foi revelado por quem? Por Jesus. Por Jesus, porque durante todo o Antigo Testamento se acreditava, Deus que teve a iniciativa, como sempre, se aproximou daquele povo de Israel e chegou lá e tinha normas e mais normas e tem os mandamentos, eu sou o único Deus. Tanto é que cada criancinha que nascia na terra de Israel, a mãe quando embalava, ela cantava, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então a criança já escutava, já nascia, crescia ouvindo isso da mãe, o único Deus. Mas aconteceu algo inédito. De repente chegou um moço lá em Nazaré, que começou a reunir um grupinho, e ele começou a ter um relacionamento diferenciado com esse Deus, a ponto de dizer assim, eu sou filho dele, Deus é pai, meu pai, e começou a ter o relacionamento de Jesus com Deus, era tão bonito, tão intenso, tão profundo, que Jesus começou a dizer, eu vim de lá, eu nasci de Deus, eu vim de Deus, eu nasci no seio da Puríssima Virgem Maria, mas eu vim de lá, eu sou o Verbo eterno, eu e o Pai somos um, ninguém conhece o Pai se não veio de lá, e eu vim de lá, eu conheço o Pai, e começou a ter esse relacionamento com Deus, a ponto de dizer que eu também sou Deus, eu sou
ouvistes o que eu vos digo. Então Jesus começou a revelar que ele, a origem de Jesus era divina. E não só isso. Mais tarde, eu tenho que, depois Jesus, por causa disso, sofreu a sua paixão, ressuscitou, ficou 40 dias no nosso meio, aí começou a dizer, eu tenho que voltar. Porque se eu não voltar, eu não vou mandar mais uma surpresa para vocês. O Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo. E celebramos isso domingo passado. A festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Então Jesus revelou que esse Deus único do Antigo Testamento continua Deus único. Mas tem 3 pessoas. Vai entender tudo isso. Deus um, Deus trino. Deus um e Deus trino. Foi Jesus que revelou tudo isso. A nossa mente é incapaz de compreender essa grande realidade. E a gente sabe, minha gente, a gente sabe que, agora começa a prestar atenção, a gente sabe que na história, como entender a igreja começou, os apóstolos começaram a anunciar o nome de Jesus e começaram a divulgar o evangelho e foram para todas as regiões, enfim, fora de Israel, Antioquia e foram por aí. Aí começaram a explicar Jesus, a origem de Jesus. Aí vieram ideias diferenciadas. Uns diziam, não, esse Jesus de Nazaré que está lá, não é o Filho eterno do Pai. É uma criatura que nasceu lá em Nazaré e Deus adotou. Deus adotou como seu filho especial, faz milagre, Deus capacitou para fazer alguns milagres. E aí disse, não, Deus não adotou. Ele é o Verbo eterno, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou, que veio até nós. E aí, para explicar tudo isso, aconteceu as grandes assembleias, as grandes reuniões, depois de tantas reflexões. E na história da igreja, nós temos 21 concílios, presta atenção, 21 concílios. O que é um concílio, Frei Rinaldo? Concílio é uma grande assembleia, onde o Papa convoca todos os bispos do mundo inteiro. Isso é um concílio. Quando a gente ouve falar a palavra sínodo, é diferente. Sínodo é mais regional. É regional, pega assim a região sul, a região sudeste, enfim, aqui no Brasil, enfim, ou a região do Brasil é uma região. Em relação à América Latina, é uma região. Então é um sínodo. Agora, concílio são os bispos do mundo inteiro. Então nós tivemos, no decorrer da história, 2022 anos de história, 21 concílios. O último a gente sabe. O Concílio Vaticano II. Que ano? 1962 começou. Durou 3 anos. 62, 63, 64, aliás, até 65. Este foi o último concílio que a gente teve. 21 na história da humanidade. E o primeiro, presta atenção, que o primeiro diz muito respeito à festa de hoje. O primeiro aconteceu numa região chamada Niceia, no ano de 325, anote aí, Niceia, 325. Niceia onde é que fica, Frei? Na região que hoje é a Turquia. Lá na região da Turquia, lá em Istambul, Turquia. Niceia ficava ali. E ali, o Papa, com os bispos todos, definiram, diante de tantos erros que se tinha, tanta confusão que se tinha em relação à pessoa de Jesus, se Jesus era ou não era, tinha ou não tinha natureza divina, esse concílio veio para definir e colocar um ponto final. E colocou. Definiu no ano de 325 em Niceia que Jesus, ele tem a mesma natureza divina. Ele é Deus de Deus. E foi usada uma palavra, quer anotar aí? Do jeito que você sabe escrever, homoousios. Homoousios, igual natureza, igual essência. Jesus tem a mesma essência de Deus Pai. Opa, já definimos. Então, sabemos que esse Jesus de Nazaré não foi uma pessoa qualquer, não foi uma pessoa que já existia em Nazaré, que foi adotado por Deus. Não, é a origem divina de Jesus, que veio, se encarnou no seio puríssimo de Nossa Senhora. Ok, foi definida a origem divina de Jesus. 325. Caminhou a história, e aí veio a pergunta, e o Espírito Santo?
E o Espírito Santo? Ah, não. Já definimos que Jesus é divino. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele é subordinado. O Espírito Santo tem uma categoria inferior. Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo vem em terceira classe. Ele é inferior. Opa. Tinha um tal de Macedônio que defendia isso. Que o Espírito Santo era de categoria inferior. Aí veio de novo o Papa. Convocou em Constantinopla, capital do Império, Constantinopla, onde tinha Constantinopla, capital do Império Romano na época, Constantinopla, no ano de 381, reuniu o Papa com todos os bispos de novo, teve o segundo concílio. Lembra que eu falei que 21? Agora estamos no segundo. E lá, no ano de 381, em Constantinopla, foi definido a origem divina do Espírito Santo. É por isso que de vez em quando, e hoje é um dia propício para isso, que de vez em quando, na hora do creio, que a gente está na missa e reza o creio, de repente a gente reza aquele creio que a gente sabe de cor, que é o creio apostólico, dos apóstolos, mas tem um outro creio que é um pouquinho mais comprido, certamente você já viu, já rezamos em outras ocasiões, é o creio chamado Niceno, de Niceia, Constantinopolitano. Niceia e Constantinopla. Niceia já sabemos o que é, definiu a origem divina de Jesus, homoúsio, e Constantinopla definiu a origem divina do Espírito Santo. Jesus é Deus e Deus, o Espírito Santo é consubstancial ao Pai, né? Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado com a mesma dignidade, a mesma natureza, a mesma majestade. Esse é o símbolo da fé. Então foi definido, olha só, a história de nossa igreja, que com reflexão, com amadurecimento da fé. Então, quando a gente, de repente, lá, olha, presta atenção, né? Quando lá em 1500 começaram assim, alguns movimentos surgir, o movimento da reforma luterana, enfim, 1500 anos depois, a nossa fé já estava consolidada, já estava pronta, a reflexão já estava pronta. Então, quem veio depois já recebeu tudo pronto. Isso foi reflexão da nossa igreja, a nossa igreja que foi amadurecendo na história da humanidade. Então, isso a gente viu a origem. Agora a definição da Santíssima Trindade. Mas o que significa para nós? Como é que a gente pode viver a Santíssima Trindade no dia a dia? Lembra que eu falei 3 coisas? Não se trata de entender o mistério, nossa cabeça não ia entender mesmo. Não adianta, não ia entender. O que a gente sabe foi o que Jesus revelou. E o que Jesus revelou é suficiente para a gente entender. Mas o que é importante saber, como é que nós podemos entrar na Santíssima Trindade? 3 coisas. 3 coisas que a gente pode mergulhar nessa fé da Santíssima Trindade. Primeiro, a Santíssima Trindade é a comunhão de amor. É amor, é família e é comunhão. Amor, porque Deus nos ama, Deus criou, Deus nos criou. E criou como? Por amor. Olha a primeira leitura. A sabedoria, a origem divina, fez todas as coisas e se deleitava de estar com os seres humanos. Ou seja, o cuidado de Deus, o amor. Então, quando a gente ama, porque Deus é amor, vai dizer São João, quando a gente ama, a gente participa da Santíssima Trindade. A gente experimenta, a gente mergulha na essência da Santíssima Trindade, porque a gente faz a experiência do amor. O amor à vida, o amor a Deus, buscar a Deus acima de tudo. A segunda coisa para a gente guardar é justamente a família. A gente viu aí que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma família, cada um deles são diferentes uns dos outros, mas são unidos na sua essência, na sua eternidade. O Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito Santo. Os 3 são iguais, mas cada um na sua função. São diferentes, mas nessa diferença mantém a comunhão, mantém a unidade. Isso também é família. A família também é convidada. Temos no interior de nossa família, somos diferentes uns dos outros. Mas o que não pode romper é a comunhão, é a unidade, é o amor. É o amor, mesmo na diferença, manter os laços afetivos. Isso é ser família, isso é viver o espírito da Santíssima Trindade. E o terceiro, minha gente, é a comunidade, comunhão. A gente viu aí quantas vezes Jesus, assim, São Paulo vai dizer que Jesus, a fé em Jesus, não pode ser dividida. Ele veio fazer um só.
daquele que era judeu, daquele que era grego, daquele que era romano, veio fazer um povo só. Então nós temos que também, no mundo que estamos vivendo, existe uma pluralidade de pensamentos, de atitudes, enfim, de formas de vida. O que a gente tem que fazer? Se a gente acentua a divisão, estamos dando razão ao pai da mentira, ao pai da divisão. Agora, se a gente faz o esforço de criar com os seres humanos, aí onde a gente trabalha, na nossa vizinhança, no nosso ambiente, na nossa própria parentela, se a gente faz um esforço de formar comunhão, de formar comunidade, de respeitar uns aos outros, estamos no espírito da Santíssima Trindade. Então, amor, família e comunhão. Se nós fizermos isso no nosso dia a dia, pode ter certeza absoluta que nós vamos entendendo. O mistério é grande da Santíssima Trindade, mas a gente participa desse modo. A gente participa amando, porque Deus é amor. A gente participa potencializando a família, amando a família. A gente participa fazendo todo o esforço para criar laços de comunhão, de viver bem na comunidade humana, onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente interage. Isso é viver o Espírito da Santíssima Trindade. Então que seja esse o exercício dessa semana. Amor, família e comunhão. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.